Bom dia, sexta-feira. A gente vai trabalhar agora a análise do milho, soja e boi gordo para o fechamento da semana, tá? Tá uma grande tensão aí, inclusive envolvendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, onde que a Rússia tem bombardeado, né, alguns portos, isso prejudicando o recebimento de grãos por parte daquela região. Isso pode implicar, mesmo o Brasil tendo recordes de colheita aí previsto, né, para as próximas colheitas agora, isso pode trazer alguma tensão, onde que tem um lado positivo de um lado e um lado negativo de outro. Mas isso segue para acompanhar, né? Não uma tomada de decisão em cima disso ainda, tá cedo. Mas vamos seguindo. Pessoal, vou pedir para vocês, antes de começar, curtir o vídeo, seguir o canal se você ainda não segue, está aqui pela primeira vez, e deixar um comentário para que o algoritmo possa entregar para mais pessoas, assim como você gosta de acompanhar a análise do preço via gráfico do milho, soja e boi gordo, tá bom? Então agradeço muito essa força e vamos seguindo nessa nossa análise aqui. No semanal, milho continua sem alteração, preso dentro do range, tá? Então sempre especulando algumas notícias relevantes que possam fazer essa alteração de preço, desde fatores externos como a guerra que eu citei, ou fatores de taxas de juros que possam implicar no consumo, e isso pode afetar um pouco mais no longo prazo, na quantidade de colheita que pode ser maior ou menor. Então isso tudo influencia, mas usando a leitura de gráfico nesse momento, nós não temos ali uma saída ainda, porque estamos presos dentro daquele rangezinho laranja que eu desenhei aqui, tá? Então o preço está preso aqui dentro, e isso implica que uma melhor tomada de decisão seria quando ele sair daí, entendeu? Então esse movimento, caso ele saia daqui, a gente possa ter uma melhor expressão de decisão, né? De fazer com que podemos tomar uma decisão mais assertiva em relação ao comportamento do preço nesse momento, tá? Então preso literalmente debaixo da média de 400. Essas setas azuisinhas aqui que você vê todos os dias o interesse desse preço. Caso ele rompa a parte superior desse range, ele precisaria confirmar para buscar a média de 50, que seria o próximo alvo dele, né? Ou seja, se o preço sai daqui, ele precisa superar 400, né? E ele precisa superar esse range, confirmar para depois estar batendo na média de 50. E aí a gente vê o que vai acontecer, se vai continuar a queda, ou voltar para o mesmo lugar, ou romper a média de 50. Para isso acontecer, quanto mais a média de 50 próximo, melhor a gente entende que isso pode ser uma possibilidade. No entanto, se ele continuar lateral, igual ele está aqui, até a média de 50 chegar, ele pode desenhar sim um power breakout, tá? E aí buscar novos valores abaixo, que há muito tempo não é praticado. Isso tudo vale como possibilidade para melhor tomada de preço. Por isso que tanto comprar nessa região, por mais que dá uma sensação que está barato, é um preço que não está sendo praticado desde, vamos lá, o preço que está sendo praticado agora, a última vez que esse preço foi praticado nesse momento aqui foi em agosto de 2020, tá? Então em agosto de 2020 a gente viu esse preço e depois nunca mais. Aí agora ele volta a praticar nessa região, ou seja, dá aquela sensação de que está barato. No entanto, não é bom acreditar muito na estratégia de comprar fundo, porque o fundo pode ser mais embaixo ainda. Então ele pode perder ainda essas regiões, ó, e buscar outros patamares aqui embaixo, tá? Então aqui ele teria ainda uma chance de chegar até o 45. Então a gente precisa tomar muito cuidado, cautela numa possível decisão de compra nessa região. Por isso que eu sempre falo de confirmações de preço. Graficamente falando, eu precisaria de ter uma confirmação de preço para pensar numa compra, e na venda eu gostaria de fazer ela caso tivesse com a 50 mais próxima. Aí eu tomaria uma decisão mais assertiva. Quando eu traço essa ideologia, essa analogia, essa analogia do preço no diário, usando o time frame de diário, olha só, está preso na média de 50, uma média praticamente flat dentro do range, né? Ele desenhou aqui um fundinho duplo nesse suporte, mas ainda nada a pensar em se fazer, porque ele ainda continua dentro do range, né? A gente poderia adotar algum tipo de estratégia aqui para tentar comprar barato e participar desse rompimento, mas seria literalmente uma aposta, 50% de chance de dar certo. Como eu não gosto muito de optar por esse tipo de operação,
eu prefiro esperar e obter algum tipo de confirmação aonde que eu consiga trazer uma melhor decisão, tá? Então nesse momento ainda não está legal, precisaria estar esperando acontecer. Vamos já olhar então soja, né? Visto isso, milho um pouco indeciso, a gente segue ali. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu trocar aqui pro soja, beleza, ó, vou trazer o soja para o semanal. Olha isso, topo mais fundo, topo mais alto, padrão de reversão, mas ainda, né, a gente está monitorando essa situação aqui há muito tempo na soja, né? Porque quando ele cai, ele tem aquela queda, ele toca na 200, faz a sua confirmação. Deixa eu pegar a caneta para ficar fácil essa leitura, ó. Ele faz esse pullbackzinho aqui e confirma rompimento. E aí ele volta, ele deixou um fundo aqui. A gente registrou esse fundo aqui. Quando ele volta, ele deixa um fundo mais alto, que é um padrão de reversão. E aí quando que eu entendo que esse padrão de reversão possa funcionar? A partir desse momento aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Olha aqui. Linha de resistência. Olha que interessante. Se ele romper essa linha aqui e mostrar para nós uma direção, a gente pode entender que ele está conseguindo fazer esse padrão, né? Um Joey de Napoli ao contrário, um Joey de Napoli invertido, né? Na verdade não é Joey de Napoli invertido. O Joey de Napoli ele é um padrão de fundo mais alto. Ele rompendo a linha horizontal. Eu aqui gosto de brincar com esse negócio de Joey de Napoli invertido. Mas é esse aqui, ó, tá? Se ele romper isso daqui, uma médiazinha de 20 aqui confirmaria para nós a entrada, tá? Então esse padrão que tem americanos que chamam isso de one shoulder, né? No caso aqui o one shoulder invertido, que é o ombro, cabeça, ombro de um ombro só, mas é nitidamente uma defesa do preço comprador, aonde que os compradores estão segurando esse preço, estão acumulando contratos, e aí a gente pode assistir sim uma possível subida do preço, mas precisa de fato romper aqui os 68, 50, 69. No caso, enquanto não fizer isso, nada é feito, né? E a média de 50 levemente estava chegando também. Então, operar entre médias é sempre um grande estresse, não é bacana, mas é o que o preço está se comportando nesse momento. Quando eu trago isso para o diário, né? Nesse momento o mercado aí está sendo negociado a 67,75, com a 0,13 de alta em relação ao dia de ontem, né? Então isso traz aqui um certo estresse, porque ele está longe da média de 50. Eu fiz essa marcação aqui, ó, tá vendo? Essa marcaçãozinha aqui significa sequência de fundos mais altos. Você pode ver que é uma sequência de fundos mais altos bem interessante, né? Fora aquela maior que a gente já tem do semanal. No entanto, enquanto ele não romper isso daqui, ó, tá perigoso, porque ele pode estar esperando a média de 50 chegar, tá? E ele pode se frustrar. Então, nada feito aqui ainda em relação a buscar algum tipo de operação aqui dentro, tá legal? Então, isso aqui para nós não é interessante ainda. Nos resta seguir o acompanhamento mesmo desse preço da soja, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no boi. Aqui, pronto, DGI. Ele está tentando ficar fora daquele range, né? Deixa eu puxar aqui para o semanal para a gente ver melhor. Ó. Então, pronto. Tá aqui um gráfico mais limpo, né? Olha isso. Então, o preço do boi gordo caiu tanto durante semanas aqui, foram semanas e semanas, deu acho quase 2 meses de queda consecutiva. Veio buscar a mínima praticada aqui, a última vez foi em abril de 2020, tá? A última vez praticada, essa mínima que ele chegou aqui. Eu marquei esse range com linhas amarelas aqui, essa região como região de defesa. Veja aqui atrás que teve um estresse nessa região, então a única possibilidade de parar o preço depois da 400 era ali, tá? Não tem outro lugar. Então ele rompe a 400 e volta lá na 400, e agora entra o ponto do ponto de interrogação, porque se ele confirmar o rompimento, o que ele faz? Ele rompe, volta lá, mostra que a resistência, que era um suporte, se tornou uma resistência para o preço voltar a descer e ficar preso nessa região ainda, tá? Durante um bom tempo. Isso faz com que a gente entenda dessa forma, falando graficamente, né? Então a gente temos que acompanhar
porque tudo isso aqui está em volta de oferta e demanda do gado, essas coisas todas. A gente pode trazer essas informações externas para complementar a leitura que o gráfico está trazendo. No entanto, essa região é uma região de estresse, muita gente provavelmente vai entrar comprado ali, mas tem que tomar cuidado, porque tentar comprar fundo de preço muito barato não quer dizer que o preço possa cair mais, tá? Então muita gente comprou aqui nessa região, houve negociações, muita gente comprou, já estava barato, já era um preço praticado há 2 anos atrás, e aí conseguiu cair mais ainda. Então não tem nada que não possa piorar nesse sentido do mercado, tá? O preço do boi gordo está muito longe das 50, não é um padrão comum ficar tanto tempo assim, mas aí quando eu trago para o diário, vamos dar uma olhadinha lá no diário, ele está mostrando para nós que ele está tentando sair daquele range, e aí só que a 50 vem chegando. Então o ponto de interrogação aqui vai ser o seguinte: quando ele encostar na média de 50, qual vai ser o comportamento dele? Continuar caindo ou, quem sabe, construir uma exaustão aqui nessa região, e aí o preço pode ficar trabalhando entre a média aqui para, quem sabe, buscar a média de 400. Até isso acontecer não tem negócio, tá? Até isso acontecer aqui não tem negócio. Beleza? Esse é o fator que a gente precisa estar estudando e tomando muito cuidado, tá? De praxe a gente sempre dá uma olhadinha também no Ibov. Terminamos aqui a leitura de milho, soja e boi. E no Ibov seguimos com essa seguinte ideia aqui, né? O mercado ainda, deixa eu colocar aqui no semanal para mostrar o que ele está fazendo, né? No semanal está um pouquinho longe das 50 sem direção, isso aqui é um pouco complexo, né? Quando eu olho aqui no diário, olha isso, a gente tem aqui a média de 50 flat, durante aquele período lá que a bolsa caiu 13 dias consecutivos, ele faz uma correção. Então, o que estava dando pânico na mídia, a gente estava tratando como um gráfico, uma coisa normal. Então, se ele fez essa queda de correção, porque ele já estava longe da média, né? Tá ok? Lembra aqui que ele chegou a bater 122 mil, quase 123, e aí ele faz uma correção à média. Nessa média aqui, ele acaba devolvendo mais um pouco, e é normal ele agora voltar à média, ou seja, ele mostra para nós que a média é um suporte móvel e agora ele mostra para nós que é uma resistência móvel, tá? No entanto, ele está aqui preso dentro desse range entre o 115 e o 118, tá? Ele está preso ali dentro, pode começar a direcionar algumas ideias de que pode vir a cair mais, essas coisas, mas para isso acontecer ele precisa perder o 115 e depois o 114. Aí sim eu acreditaria que ele pode chegar nessa região marcada aqui embaixo, né? Deixa eu melhorar essa seta para não ficar tão feia, que seria as médias maiores, né? As médias de 400 e 200, ó, tá aqui. Então, se isso aqui acontecer, a gente pode entender que isso é de fato uma tentativa do preço atingir essas mínimas aí. Mas ele ainda precisa trabalhar muito para isso acontecer. Então, nada de pânico antecipado. A gente segue seguindo essas 3 linhas aqui, que é um fundo mais alto. No entanto, ele encontrou essa resistência da média de 50 e ele pode ficar por aqui ainda um período. Vamos seguindo e ver a sequência de notícias que a gente vai ter durante essa semana, finalzinho, lógico, só tem hoje, mas na semana que vem também. Então a preocupação maior que o mercado tem a partir de agora é taxa de juros americana, se eles vão colocar mais ou vão dar uma segurada aí nessas taxas de juros. Então essa aí é a grande tensão que o mercado vai trazer, que pode trazer mais volatilidade, tá? Então é isso, pessoal. Sexta-feira vamos operar sempre com cautela, para operar sempre, e na segunda-feira a gente volta com mais análise de mercado agro.